Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, toque os sininhos das notificações e deixe aquele like para abençoar o nosso projeto. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Sempre teremos uma palavra ao seu coração. Deus é contigo. Shalom, amados do YouTube. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Quero compartilhar com vocês a mensagem, o motivo do batismo com o Espírito Santo. Por que o batismo com o Espírito Santo é importante? Talvez muitas pessoas tenham levado ao entendimento que o batismo com o Espírito Santo seja apenas para falar em línguas ou fazer coisas que às vezes as pessoas ficam aí até atemorizadas, às vezes vêm com intenção achando que isso é um motivo muito grande de escárnios e etc. Mas qual é o verdadeiro motivo? Por que Jesus falou, não saireis de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder? Se você quer compreender o motivo, olha, esteja com a gente e vamos para o vídeo. Shalom, amados! Vamos de novo para o tema. E eu gostaria de convidar a cada um de vocês para abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Diz o texto bíblico para nosso entendimento. Diz assim: E escrevi primeiro o livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele elevado às alturas. A estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo, por muitas provas incontestáveis, parecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, aqui foi uma das ordenanças que Jesus deixou aos apóstolos. Olha, não saireis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês foram batizados com água para arrependimento, mas haverá um batismo diferente, um batismo de fogo, na qual será uma mudança extraordinária. Então nós entendemos assim, pastor, para que serve o batismo com o Espírito Santo? Pode ver que os amados irmãos naquela época, os apóstolos e os demais irmãos que estavam ali envolvidos naquela empreita, eles ficaram e aguardaram até a promessa de Deus ser cumprida. Lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo de 1 a 13, a leitura concernente a esse intuito, ela se aconteceu. Diz assim: e naqueles dias, o Senhor tocou ao coração dos apóstolos de uma maneira forte, de uma maneira extraordinária. Diz assim, no versículo 21, no versículo 13 em diante, diz assim o texto bíblico, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, diz assim o texto bíblico para nosso entendimento. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, de onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz,
afluiu uma multidão e se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não se porventura são galileus todos esses que aí estão falando? E como ouviram falar cada um em nossas próprias línguas maternas? Somos partos, medos, elemitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e da Frígia, da Prisla, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, quer dizer, aos outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Então a unção do Espírito Santo foi tão forte que o Espírito de Deus veio sobre cada um dali dos apóstolos, sobre cada um dali que participavam daquele avivamento. Aquilo foi um modo de Deus revestir a unção de Deus sobre a vida deles. Mas por que eles entenderam? Era uma língua estranha? Não, mas era uma língua interpretativa, era uma língua de conhecimento. Cada um daqueles homens que ouviram falar em línguas diferenciadas falavam na grandeza de Deus, da unção de Deus, e falavam em línguas interpretativas. Mas, pastor, o que nós devemos entender? Qual é o motivo principal do batismo com o Espírito Santo? Nós vamos analisar cada ponto. O primeiro deles, encher do Espírito Santo. É um modo de você poder estar cheio de Deus. É algo espiritual, meu amado. É algo que você precisa buscar e é algo que você precisa dessa renovação sobre a sua vida. Vamos lá? Em nome de Jesus, vamos falar um pouquinho sobre esse contexto. Gostaria de convidar a cada um de vocês a abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 11. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 11. Diz assim o texto: as manifestações do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro Espírito segundo a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro o mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espírito, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, e realiza todas as coisas distribuídas como lhe apraz a cada um individualmente. Amado, nós entendemos que o Espírito Santo ele é uma renovação na vida do crente. Nós devemos, porque o mesmo Espírito ele nos dá dom de sabedoria, dom de interpretação, dom de conhecimento. É Ele que nos faz mover nessa fé. É Ele quem acrescenta a nossa fé. É o Espírito Santo que nos faz nos tornar tão fortes. A partir do momento que você não tem um trabalhar espiritual com Deus, que você não conhece a Deus espiritualmente falando, você precisa ter este conhecimento, porque ouvir de palavras é uma coisa, mas você viver uma vida espiritual, você conhecer o espiritual diante de Deus é algo extraordinário, é algo que onde você vai ter exatamente uma transição entre o mundo físico e o mundo espiritual. Aquilo que é físico, discerne fisicamente, mas aquilo que é espiritual, discerne espiritualmente. É necessário que você, cristão, é necessário que você, homem de Deus, mulher de Deus, é necessário que você tenha um conhecimento espiritual para que o Senhor venha revelar as coisas ocultas do espiritual para a sua vida e você se tornar mais forte, firme no conhecimento da fé. Jesus sempre falava das coisas concernentes ao Espírito. Jesus sempre falava de um mundo diferente, um mundo metafísico, um mundo espiritual. E os apóstolos não entendiam, mas quando começaram a compreender após o batismo com o Espírito Santo, isso foi mudado. Pedro atônito, medroso, um homem que tinha medo, um homem covarde, mas após o Espírito Santo, Deus lhe deu autoridade, lhe deu intrepidez, lhe deu conhecimento. Um homem se tornou parecendo um douto, um homem que era indouto se tornou sábio, um homem com conhecimento, com autoridade no poder espiritual. É isso que é o motivo do batismo do Espírito Santo. Se você quer ter uma vida com Deus e um conhecimento extraordinário diante de Deus,
você é necessário que você tenha esse batismo. Você foi batizado com águas para o arrependimento, mas o batismo com o Espírito Santo é fogo e Espírito, e ele serve para nos darmos um acesso maior ao conhecimento e uma profundidade em relacionamento íntimo com Deus. Amém? Lá no capítulo de Romanos, capítulo 14, versículo 17, olha o que o texto bíblico diz para nós. Romanos 14, versículo 17. Olha o que diz o texto bíblico. Diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porquanto, se vivemos para o Senhor, viveremos para o Senhor, morreremos, porque pois vivemos ou morramos, somos do Senhor. Isso é uma credibilidade. Essa é uma condição, diz a palavra do Senhor no versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o motivo maior que nos leva ao ter o conhecimento e a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que te convence do pecado, é o Espírito Santo de Deus que te motiva a cada dia a você entender que você tem fé e que Jesus voltará com autoridade e com poder. Diz aqui também, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 a 10, diz o texto bíblico. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 a 10, diz o texto: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, por não querermos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando o Senhor o penhor do Espírito. Ou seja, é a nossa casa. A nossa casa. O que casa? Estamos falando do corpo físico. Ele anseia, ele tem a necessidade do revestimento do espiritual. E como é que você vai ter esse revestimento espiritual? A partir do momento em que você começa a ter um conhecimento espiritual diante de Deus e você começa a almejar o desejo pelo espiritual, por aquilo que é onde Jeová habita. Ou seja, se torna uma graça e uma unção diferenciada. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha, diz o texto, a palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: em que também vós, depois que ouviste as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da glória. Ou seja, o Espírito Santo, ele é exatamente o selo espiritual para a nossa vida. No Efésios 4, versículo 30, diz assim o texto bíblico: a palavra do Senhor é: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o selo particular de Deus, na qual você foi comprado e remido e redenciado através do sacrifício de Jesus para uma nova vida com Deus. Você pertence a Deus, é o crédito, ou seja, eu quero fazer um contratempo, quero fazer um paradoxo. Ou seja, é algo quando você é comprado, lavado, guardado e selado para o dia em que aquele que é o dono de todas as coisas tomará posse da propriedade. Somos propriedades particulares de Deus. E isso testifica-se através daquilo que foi derramado. O óleo do Espírito Santo, que é o óleo representativo, você foi comprado por um bom preço. Você foi comprado pelo sangue e o sacrifício de nosso Senhor Jesus. E foi selado para aquele dia. Você é aquele vaso que vai se encher exatamente do óleo precioso,
que é a unção do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, ainda eu quero entender, para que serve o batismo com o Espírito Santo? É só para falar em línguas? Não. O batismo com o Espírito Santo, ele é para redenção, ele é para transformação, ele é para nos darmos condições de sermos melhores, seres espirituais, aonde nós aqui, neste mundo, enquanto vivemos aqui, mostramos que dependemos, que somos herdeiros de uma cidade que ainda o mundo não entende, que o mundo não compreende, mas somos detetores de uma representação, embaixadores de Cristo aqui na terra. Por isso, você está aqui para mostrar as suas credenciais celestiais, e o Espírito Santo é a sua credencial. João capítulo 6, versículos 63 a 65, diz assim o texto. Livro de João, capítulo 6, olha o que diz lá a palavra do Senhor, no capítulo 6, versículo 63 a 65, diz assim o texto do Senhor. João capítulo 6, versículos 63 a 65, diz assim o texto da palavra do Senhor. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguir por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, senão pelo Pai, não lhe for concedido. Isso é concedido pelo Espírito. Mas nós sabemos que o Espírito de Deus é sobre a nossa vida, porque nós temos entendimentos e sabemos que o Senhor é sobre a nossa casa, que o Senhor é sobre a nossa vida e que as promessas de Deus, ela é sobre a sua vida. E é o Espírito de Deus que testifica todas essas coisas. Romanos capítulo 15, versículo 17 a 21, diz o texto da palavra do Senhor. Romanos capítulo 15, versículo 17 a 21, diz assim o texto da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura. Romanos capítulo 15, versículo 17 a 21. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquela que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém em circunvizinhança e até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desde modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, compreenderão e de nada tinham ouvido a seu respeito. Ou seja, a autoridade do Espírito Santo e a palavra de Deus é essa, é anunciar o Evangelho e ter o revestimento da palavra do Senhor sobre a sua vida, com autoridade e com poder, por palavra, por sabedoria e também por outros atributos que só é dado através do Espírito Santo. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20. Diz assim o texto da palavra do Senhor, um dos motivos também que é para nós sermos batizados com o Espírito Santo. Quanto aos mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os demônios deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E tudo isso é necessitado porque o Espírito Santo, ele revela sobre as nossas vidas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestido da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com quais poderei apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando todos em perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dada, no abrir e fechar da minha boca, e a palavra para com intrepidez fizer conhecimento do ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar como cumpre fazer. Então Deus ele tem dado através do Espírito Santo o revestimento de poder. O que é o revestimento? O batismo com o Espírito Santo é revestir. O que é revestir, pastor Ricardo? Quando você está com frio, nós nascemos sem roupa, vestimos roupa. É um vestimento, é uma vestimenta. Quando está frio, você se reveste, coloca uma blusa, coloca mais calça, coloca mais meia, etc. Batismo com o Espírito Santo, pastor, respondendo aquela palavra do começo, para que serve o batismo com o Espírito Santo? Para ter um intelecto, para você poder ter mais intimidade com Deus, para você compreender as coisas espirituais, para você ter aquilo que o Espírito Santo tem para nos apresentar e nos dar, para revestirmos a nossa fé e também para revestirmos com tudo isso que nós falamos no livro de Efésios, naquilo que o apóstolo Paulo escreveu, revestimento para a salvação e poder de Deus sobre a nossa fé. Jesus é sobre a sua casa, sobre a sua vida, mas para isso é necessário estarmos revestidos com a graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso este vídeo é para você que ainda tem dúvida acerca do batismo com o Espírito Santo. Então, diante do coração, diante daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, eu quero que você se revista da sua fé através do Espírito Santo e que Deus venha derramar as suas riquezas e promessas e a sua caminhada de fé continue, para que o Espírito Santo sobre a sua palavra venha ministrar com sabedoria e com poder. Olha, as coisas vão se passar por este mundo. A pregação do Evangelho não é dinheiro, a pregação do Evangelho não é bens materiais. Está enganado? Esse Evangelho é o Evangelho da prosperidade. Eu creio que Deus é próspero? Sim, eu creio. Se Ele quiser prosperar, Ele pode prosperar. Ele é dono do ouro e da prata. Mas não é o foco. O foco é a salvação eterna, é a sua vida. Jesus morreu por você. Jesus morreu na cruz do Calvário pela sua alma, pagou um alto preço e Ele quer a sua salvação. Quer que você seja uma nova criatura, quer que você seja uma nova pessoa, quer que você seja mudado o seu cativeiro, quer que seja mudado a sua história, para que o Espírito Santo, somente o Espírito Santo de Deus, através que foi enviado por Jesus, ele pode transformar a sua vida. O Senhor é sobre a sua vida. Glória a Deus. E se você gostou desta mensagem, se você ainda não é inscrito e você gostou dessa mensagem, olha, compartilha ela com seus amigos, com as pessoas mais próximas, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, toque os sininhos das notificações e deixe aquele like para abençoar o nosso projeto e comenta aqui se você tem gostado dos nossos vídeos. Pode comentar, você é bem-vindo a este canal. E quero também deixar um detalhe aqui, olha, louvado seja Deus, nos ajude a crescer e a propagar o Evangelho de maneira sadia e de maneira abençoada. Estamos aqui na simplicidade do coração. Eu não sou um grande pregador, não sou de maneira nenhuma uma estrela, né? Mas estou aqui para fazer o melhor ao seu coração. Faço aquilo que Deus tem tocado ao meu coração. Sou um homem com todas as dificuldades, como os demais. Sofro as minhas adversidades, como todos mais. Mas uma coisa eu tenho: o Espírito Santo sobre a minha vida e a fé de acreditar que você também é um vencedor. Por isso, prego a palavra de Deus ao seu coração de maneira simples e objetiva. Quero conquistar. Se você ainda não é evangélico, se você ainda não conheceu esse Deus maravilhoso, olha, aproveita, procura uma igreja evangélica que pregue a palavra de Deus e se conserte diante do Senhor. Se você quer uma oportunidade, eu ficarei feliz em estar orando pela sua vida. Mande aqui nos comentários e eu vou estar orando por você e agradecendo pela sua vida e podendo falar: olha, Jesus te ama, como sempre. Tá bom, meu querido? Seja bem-vindo e até o próximo vídeo. Que Deus vos